Daí em diante, nós temos outras revelações, mas não são a base cristã. Então, a base cristã, temos aí a Bíblia, Palavra de Deus. Daí para frente, vamos nos baseando nessa Bíblia e recebendo novas e novas revelações, compreendendo essa Bíblia, essa Palavra de Deus, a revelação de Deus aos homens, a revelação escrita de Deus aos homens. E o que essa palavra escrita vai revelar? Sempre Jesus, porque nós precisamos de Jesus para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida aqui na Terra, até um dia estarmos para sempre com o Senhor. Vamos ver aí algumas profecias de Paulo registradas na Bíblia. Paulo é chamado na Bíblia como embaixador de Jesus. Então, é aquele que traz aí uma mensagem de Jesus, aquele que está exercendo a função em lugar de outrem, representando outrem. Então, Paulo, ele é um embaixador de Jesus, representando, é claro, o reino de Jesus, o reino de Deus. Então, Paulo profetizou e anunciou coisas futuras. Por exemplo, surgimento de falsos mestres e de seitas. Atos 20, 29 e 30, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao futuro, prediz pelo Espírito o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Profetizou a manifestação do anticristo e o período da grande tribulação, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 11. Profetizou o galardão dos justos, 1 Coríntios 3, 12 a 15, 2 Coríntios 5, 10. E outras profecias também. Profetizou a respeito do quê? Da eleição e a restauração de Israel, que é importante assunto profético, que ocupa 3 capítulos de Romanos e demonstra a atualidade da promessa divina aos patriarcas. Então, tudo isso aí saiu aí de uma pena inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, aí do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos. De todas as suas epístolas, apenas Filemão não traz qualquer profecia. Então, aí algumas profecias, algumas mensagens proféticas através de Paulo, que Deus trouxe para nós, estão registradas na Bíblia. E agora vamos ver aí Pedro e também João. Vamos ver algumas mensagens que eles trouxeram. Então, o apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas. Temos também suas pregações registradas em Atos, grandes compêndios proféticos que estão a nortear a vida da igreja até hoje. Como o apóstolo Paulo também profetizou o aparecimento de heresiarcas, segundo de Pedro aí, 2, 1 até 3. Dos escarnecedores do fim dos tempos, segundo de Pedro 3, 3 e 4. A vinda de Jesus, o fim do mundo e a eternidade dos salvos, segundo de Pedro 3, 7 a 18. Então, essas algumas profecias registradas na Bíblia, dadas pelo Espírito Santo a Pedro. Vamos ver algumas coisas também de João. João, que é chamado aí o apóstolo do amor. João também escreveu o Evangelho, com o seu nome, o Evangelho de João. E esse Evangelho contém dezenas de profecias, quase todas pronunciadas pelo Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, também escrito por João, é essencialmente profético. É a conclusão de todas as Escrituras e lança luz sobre as profecias do Antigo Testamento, principalmente as de Ezequiel, Daniel e Zacarias, e de Jesus em Mateus 24, 25 e do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, a 5 e 2 Tessalonicenses 2. Quanto às suas epístolas, então apenas a terceira não contém profecias. Então, o cumprimento dessas profecias na Bíblia e os cumprimentos dessas profecias que ainda estão se cumprindo indicam que realmente os profetas eram pessoas enviadas por Deus e que o que eles falaram era a verdade realmente, eram coisas dadas pelo Espírito Santo, eram realmente verdade. Indica que realmente Deus é quem enviou essas mensagens. Então essas mensagens são aí o nosso guia para o céu, para a vida eterna, para estarmos para sempre com Deus. A Bíblia é realmente a palavra de Deus para nós. Então o que nós fazemos? Devemos confiar nessas palavras e saber que elas nos conduzem realmente à vida eterna com Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. E devemos crer então que existe aí um arrebatamento da igreja que está próximo de acontecer.
Baseados em que dizemos isso? Baseados na Bíblia, na Palavra de Deus. Esteja pronto para isso. Vamos ver agora o nosso questionário, onde nós passaremos aí pelos principais pontos da nossa lição e vamos ver mais detalhadamente o que o pastor Ezequiel Soares escreveu a respeito deste assunto. Então você ajude esse trabalho. Nós colocamos sempre aí o número da nossa conta no banco. E nós precisamos que você ajude esse trabalho. Você pode depositar aí R$10 por ano, por exemplo. Se cada um depositasse R$10 por ano, já ajudaria muito. Então nós gostaríamos que você ajudasse esse trabalho. Nós estamos precisando da sua ajuda. Ninguém consegue manter um trabalho sem a ajuda daqueles que participam desse trabalho, que assistem, que pegam os estudos, as cópias dos estudos. Então você faça isso. Imagine, R$10 por ano. Dá menos de R$1 por mês. Imagine isso. Faça isso, ajude-nos. Aí está a nossa conta 0007074-2 e está aí o número da agência 2365-5. Isso, Bradesco. Nós temos aí uma conta de poupança ou você pode colocar como conta corrente também. Funciona. Você pode encontrar o nosso questionário aí no nosso site e em outros sites que nós disponibilizamos também. Nesse site que nós estamos colocando aí para você, você encontra aí mais de 1.500 estudos bíblicos, de lições bíblicas aí desde 2004. Nós temos aí comentários e muitos outros estudos. Também temos os vídeos. Nós temos aí já 5 anos de vídeos no YouTube. Temos mais de 1 milhão de acessos a esses vídeos. Nós somos acessados hoje principalmente por 10 países, onde os irmãos que estão nos outros países assistem os vídeos, porque eles não têm a escola bíblica dominical, ainda não têm as revistas. Nós sabemos que a CPAD já está providenciando isso, de colocar no máximo possível de países as revistas da escola bíblica dominical, e assim nós estamos ajudando também essas pessoas que estão em outros países e que nos acessam, como Portugal, Espanha, Estados Unidos, temos aí Japão, China, Reino Unido, Jordânia e outros países que, devido ao número de acessos, às vezes não aparecem na pesquisa no YouTube. Mas esses 10 países aí maiores, eles sempre aparecem lá nas pesquisas e eles representam hoje aí 20% desses 1 milhão de acessos que nós temos aí no YouTube. Vamos ver então o nosso questionário textual para completar. Primeira pergunta aí. Então, qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas? Efésios 3:5. Verdade prática, segunda pergunta, para completar também. Os apóstolos de Jesus Cristo exerceram na igreja autoridade semelhante à dos profetas do Antigo Testamento. Dentro da nossa introdução, pergunta 3. De que maneira falavam os autênticos profetas? Então falavam em nome de Deus e por Deus. Suas mensagens contemplavam os elementos mais comuns de uma profecia bíblica, os quais consistem das revelações quanto ao futuro, bem como de mensagens de encorajamento, fortalecimento, advertência e repreensão. Número 4. Apesar de o Novo Testamento consistir em grande parte de cumprimento profético veterotestamentário, o elemento preditivo também se acha em suas páginas, com exceção de quais livros? Então, com exceção das epístolas a Filemon e de 3ª de João. Número 1. Jesus Cristo, profeta que havia de vir. Parte 1 aí. Pergunta 5. Quais as funções básicas de um profeta? Então, o autêntico profeta é um porta-voz de Deus. Ele não fala o que quer, mas o que o Senhor lhe ordena. Em qualquer instância da mensagem profética, e seja qual for o destinatário, o arauto de Deus falará apenas o que recebeu do Senhor, isto é, nem mais nem menos. Pergunta 6. Por que podemos afirmar que Jesus Cristo era o profeta? Então Jesus por diversas vezes falou em nome do Pai, sendo Ele mesmo o verdadeiro Deus. João 1,
1 e 14. Ele agia e falava segundo a vontade de seu Pai. João 4:34, 5:30, 6:38, 14:24.